Fala galera, aqui é a Mabô. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Justificando. Estamos no ar toda segunda-feira na Rádio Brasil Atual e também com conteúdo disponível no seu player de podcast. Agora no mês de março não podíamos deixar de fazer um especial, né, para falar de mulheres, feminismo. E dentro do nosso time de colunistas, trouxemos Margarete Pedroso. Olá, Mabô, muito bom estar aqui de novo nessa semana tão especial, né, do 8 de março. Um prazer estar aqui de novo com vocês, obrigada. Gente, só para apresentar para quem não sabe, para quem não nos acompanha, a Margarete é procuradora do Estado, ela é membro da Rede Feminista de Juristas e da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Ela esteve aqui no ano passado, né, Meg? No Sim, 8 de março do ano passado. Março. E veio novamente compor nossa bancada, como boa feminista, prontinha pro debate. Meg, eu queria aproveitar que você tá aqui e te fazer um pedido. A gente tem comentários de leitores, não, de ouvintes, e eu quero sua ajuda pra responder eles hoje. Opa, você me ajuda? vamos lá. Se eu conseguir, né? Não, são sempre comentários divertidíssimos. Vamos Eu lá. geralmente faço isso com o André, mas hoje você vai fazer as honras. Então vamos lá. Ó, um dos comentários que mandaram pelo Twitter é da Madu, @MaduC Barbosa. Ela mandou: falo com tranquilidade que o Justificando e o Salve Melhor Juízo são os melhores podcasts jurídicos do mundo. Que maravilha! Eu também acho. Eu concordo plenamente. Os melhores. Os melhores, né? Acho tão fofo quando as pessoas listam a gente junto com outros podcasts. Isso. Mesmo porque Ficamos é parceiro, honrados, né? é. A mesma narrativa, bem legal. Também recebemos um comentário de Matheus Binfeld 1. Ele disse: os podcasts são minha companhia enquanto viajo. Todo dia tem algo novo para escutar e aprender. Parabéns ao pessoal do... E aí ele começa a listar vários. Xadrez Verbal, e aí Justificando. Estamos numa lista aí que ele compôs com vários podcasts preferidos. Que legal, Matheus. Esperamos continuar parceiros das suas viagens. E que é melhor do que ser parceiro de viagem, né, Mabô? Não tem nada melhor que isso. Pois é. Bom, fim dos comentários, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Maravilhosa. Deusa. Fada sensata. Nossa, deusa das deusas. Vamos lá. Sheila de Carvalho, advogada e defensora dos direitos humanos, coordenadora do Instituto Etos e da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, Sheila. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Alô a todos que estão nos escutando. Vou ver aqui se eu consigo atender essa pressão, né? Essa introdução aqui dessas duas pessoas que me acompanham para os debates nesse mês tão importante que é o mês que marca a luta das mulheres e também o combate à discriminação racial no âmbito internacional, né? Então, março é um mês muito forte. Sheila, você acabou de voltar do Haiti. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi sua experiência lá? O que você viu? O que você foi fazer? Voltei do Haiti. A gente foi para um período de sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para quem não sabe, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um dos órgãos da OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que são aqueles estados que aderiram à Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Então, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é onde fica o recebimento das denúncias políticas, né, de violações de direitos humanos na região, enquanto a corte vai atender aí os casos que são apresentados, casos mais litigiosos que são apresentados de violações de direitos humanos que acontecem na América Latina e América do Norte. O que nós vamos fazer lá? Pela Coalizão Negra por Direitos, a gente foi denunciar a violência policial nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo contra a população negra, né? Em suma, a gente foi denunciar esse processo de genocídio negro que está em curso no Brasil, né? Os números, eles mostram um aumento significativo de mortes realizadas pelo Estado, né? Contra civis. A gente está num cenário bem apocalíptico quando a gente vê, inclusive, o Rio de Janeiro, o estado que é um estado que é o que mais concentra mortes por polícia, né? Teve um aumento acentuado aí no ano passado, e a gente foi denunciar esses casos da Jennifer, Cauã, Kaique, tantas crianças, a Agatha, as 6 crianças que foram mortas no Rio de Janeiro, em especial, e a ação da polícia militar aqui no baile de Paraisópolis, o baile da 17, que resultou na morte de 9 jovens, né? Então, nós levamos familiares dessas vítimas para
a Comissão Interamericana, levamos mães lá do Rio de Janeiro para a comissão, para denunciar na frente do Estado. O Estado brasileiro estava lá, né, apresentado por figuras... Quem eram as figuras? Conta pra gente, amiga. É Era Damares, não? Não estava Damares, mas estava a indígena que eles gostam de utilizar nessas situações, né? Que estava lá de cocar e tudo. Na verdade, ela ficou lá 3 dias, só usou o cocar na audiência. Que a Sandra Trajano, se eu não me engano, é o nome dela, além de representantes do Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Direitos Humanos, e a resposta deles foi isso, né? Trazer uma realidade de um Brasil que não existe mais, porque eles responderam falando de políticas pela inclusão, políticas para a redução das desigualdades raciais que existiam em gestões anteriores, né? Então, eles estão usando coisas que não já foi o governo Bolsonaro. Estão usando coisas que já foram extintas, na inclusive. verdade, eles não têm políticas. Isso que a gente colocou. Isso não existe mais porque a gente está em um processo de franco desmonte das políticas públicas de inclusão racial que a gente criou em gestões anteriores, né? E não foi o governo Bolsonaro que assumiu esses compromissos internacionais de proteção dessas agendas. Pelo contrário, é o governo Bolsonaro que está diariamente violando as políticas e as normas internacionais que o Brasil assumiu o compromisso. Não só o Bolsonaro, como todos aqueles que lhes são ali afetos na forma de atuar em segurança pública, né? Então, nosso foco foi, sim, o governo do João Dória, por toda a legitimidade que ele dá a essa ação policial violenta, truculenta. A gente teve até um exemplo... Toda semana a gente tem um exemplo recente, né? Às vezes mais de um, infelizmente, né? Mas na semana passada teve a questão da LESP, né? Da votação da reforma, da Previdência no Estado. Só para quem não é de São Paulo saber, teve uma carnificina aqui em São Paulo, porque o João Dória queria replicar o modelo da reforma da Previdência para os servidores públicos aqui do Estado. Um modelo até pior do que foi aprovado no governo federal. Como é possível ser pior, né? E, na verdade, um processo legislativo que foi aprovado a toque de caixa, sem passar por nenhuma comissão, não teve nenhuma discussão democrática, até contrariamente ao que foi feito no âmbito federal. E nós tivemos a Casa do Povo, a Casa Legislativa do Estado de São Paulo, invadida pela Polícia Militar, a pedido do presidente da LESP, a princípio a ordem partiu do Cauê Macris, e que foi truculenta, agressiva, enfim, agredindo todos os servidores públicos do Estado que estavam ali exercendo seu legítimo direito de se manifestar contra um projeto que é nitidamente contrário aos interesses do servidor e contrário até um regime de previdência que o Estado já tem e que funcionava, né? Então, uma manifestação pacífica que foi reprimida duramente, que na verdade, né, Sheila, é o que se repete o tempo todo na atuação da polícia. Na forma como ele conduz a polícia militar, né? Vocês levaram o caso também. A gente focou no caso de Paraisópolis porque a denúncia lá foi feita, o pedido de audiência ele foi feito em dezembro e janeiro, né? Então, a gente se fechou até os casos que aconteceram em janeiro. A gente apresentou um dossiê perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quem tiver interesse está disponível no site da Coalizão Negra por Direitos, bem como a íntegra dessa audiência, né? A gente apresentou esse dossiê que linkava vários casos, né? E mais do que isso, linkava esses discursos permissivos que a gente está escutando desses governantes, legitimando essa forma de ação. Então, o Dória, ele sai em defesa dos policiais sempre que tem a oportunidade. Inclusive, a primeira reação dele, no caso do Paraisópolis, foi sair em defesa do policial. Sim. E depois construir essa narrativa de legítima defesa do policial e da comunidade, que é uma narrativa absurda. Nada a gente tem de falar de legítima defesa nessa situação. O Witzel, quando ele apresentou os novos protocolos de segurança pública, ele fez referência aos protocolos adotados na Segunda Guerra Mundial. Então, quando o movimento negro está falando a gente está em guerra, não é a gente que está falando só que a gente está em guerra. Eles mesmos estão em guerra declarada contra a gente, né? Então, a gente o alvo é um só, né? Quando a guerra tem dois alvos, exato. né? A guerra tá... Um lado tá bem armado, bem preparado, com protocolos oficiais adotados, com um apoio popular, né, considerável, e a gente tem um outro lado que só tá morrendo, né? Então, a gente tem que apontar essas coisas, né? E quando a gente fala da política de genocídio negro, a gente fala, sim, dessa ação ativa do Estado, ou seja, da bala que vai para cima da cabeça, mas a gente tá falando de uma série de negligências com políticas públicas que permitem
permitam que a população negra vá morrer. Então, se a gente está falando de reforma trabalhista, de precarização do trabalho, se a gente está falando de exclusão do acesso à educação, do acesso à saúde, né, de serviços básicos, né, questões sanitárias, enfim, questão de alimentação, comida, a volta da miséria, a gente está falando de várias ações que são voltadas para deixar essa parte da população que é mais vulnerável economicamente, socialmente, a morrer. Então, o genocídio que ele tem tanta ação quanto a inação. Tanto pela ação incisiva de uma política de segurança pública sanguinária, ineficiente, racista, quanto pela inação da criação ou desmonte de políticas públicas voltadas para reduzir as desigualdades sociais, voltadas para a inclusão racial, inclusão de gênero, enfim. Então, foi só esse cenário que a gente foi denunciar lá, né? E o que vem depois? Isso que eu ia falar. Assim, uma vez feita a denúncia. O que vai rolar agora? Então, essa denúncia ela foi feita pela Coalizão Negra por Direitos, que é um grupo de mais de 160 organizações e movimentos negros aqui no Brasil, né? É uma forma que a gente analisou de fazer uma incidência do movimento negro coletivamente, tanto nacional e internacionalmente. O que a gente espera agora? Né? Uma ação mais concreta da Comissão Interamericana. O que a gente pediu lá? Que a comissão viesse para o Brasil para realizar um estudo focado em violência policial contra pessoas afrodescendentes no Brasil. Eles fizeram, eu estou usando o termo afrodescendente aqui porque é o termo que se utiliza no espaço internacional, não é necessariamente o termo que a gente usa nas construções do movimento negro no Brasil. A fazer esse estudo diagnóstico, né? Eles fizeram um estudo muito similar sobre a violência policial contra afrodescendentes nos Estados Unidos. Então, a gente pediu aqui, até trazendo informações, né? Que é isso, a polícia do Brasil, ela matou 200% mais do que a polícia dos Estados Unidos, né? Só nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa, não estou falando nem na dimensão nacional. E enquanto 20% das mortes pela polícia nos Estados Unidos é referente à população afrodescendente, aqui no Rio de Janeiro chega a 83%. Então, né, a gente tentou apontar para a comissão que a violência racial pela ação da polícia que a gente vive aqui no Brasil é tão ou mais grave quanto, né, que é o que os dados apontam, do que a violência que sofre a população afrodescendente nos Estados Unidos. Não que isso, né, de nenhuma forma equipare, assim, estamos todo mundo fudido a nível nacional e internacional. É isso que eu falo, né? O processo de genocídio negro, ele é um processo mundial, global. Né? Ele não é algo que a gente vive, uma experiência que a gente vive só aqui no Brasil. E a ida no Haiti mostrou isso, né? Que se tem um país em que o genocídio negro, enquanto política de Estado, é muito claro, é lá. E aí, o que a gente espera é que eles façam uma ação mais incisiva em relação aos estados, tanto nessa questão de estudo diagnóstico, de informações, de trazer recomendações bem formuladas em relação à realidade brasileira, mas também a gente espera que eles construam alguma ação em relação aos procedimentos operacionais padrão da polícia. Porque esses procedimentos, eles são sigilosos, a gente não sabe o que tem neles, a sociedade civil já requereu várias vezes, a Defensoria Pública de São Paulo ingressou com ação solicitando o acesso a esses POPs e ele sempre é negado, né? Mas a gente sabe que um procedimento operacional padrão que permita que a ação da polícia aconteça como aconteceu em Paraisópolis e a corregedoria entenda que não há violação da ação policial, não houve violação do procedimento operacional padrão dentro daquela conduta, então quer dizer que aquilo não está de acordo com os parâmetros internacionais de direitos humanos e uso da força. Então, a gente requereu que esse órgão tivesse uma ação mais incisiva em cobrar que esses parâmetros internacionais eles sejam aplicados à realidade da brasileira, né? E aí vai muito de como a gente consegue fazer essa pressão aqui. Os próprios comissionados tiveram uma abertura muito interessante. Comissionados é como se fossem os juízes da comissão, né? Eles tiveram uma abertura muito interessante, inclusive pediu na hora que o Estado brasileiro pedisse desculpas para os familiares que estavam presentes. Então, o Estado brasileiro, ele pediu desculpa, mas eu acho que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? É possível. Não, é bem possível, porque no direito internacional, na hora que eles pediram, eu falei, essas pessoas que estão aqui na minha frente não têm a menor noção do que estão fazendo. Por quê? No direito internacional, um pedido de desculpas pelo Estado ou pela pessoa que está representando o Estado é uma das ações máximas que podem acontecer. Quase um reconhecimento de culpa. Né? É um reconhecimento de culpa.
Então, eles não fazem esse pedido de desculpa. Nas raras vezes que os comissionados pedem, porque nem sempre os comissionados pedem, porque eles sabem que isso é aferir a culpa, o Estado não faz. Inclusive, há 2 anos atrás, eu estava lá com Mães de Maio, no pedido de audiência, a mesma sistemática, né? Que o comissionado pediu para eles pedirem desculpa para as Mães de Maio, que estavam ali com a gente na audiência, pelos filhos que o Estado delas tiraram, e eles não pediram desculpa, passaram batido. Eles até se solidarizam nessa questão pessoal, porque a gente se solidariza nessa questão pessoal, né? Para além das figuras do Estado, eles não tem como você olhar uma pessoa em sofrimento, uma pessoa que perdeu o irmão, que era o parceiro de vida dela, que era a Fernanda, que foi uma das pessoas que foram conosco na comissão. Não tem como você ver a fala dela, a ação dela, como a vida dela foi transformada por essa morte, a vida da família dela, e você não sentir muito por isso. Agora, enquanto representante do Estado... Eles não, em tese, eles não poderiam fazer isso, mas eles fizeram, que para mim foi uma vitória. Então, ainda que eu tenho certeza que eles não sabiam exatamente a dimensão do que eles estavam fazendo ali naquele momento, achei que ganhamos. Uma vitória nossa, né? Então, tivemos devidas, né? um reconhecimento de devido, culpa, né? E isso, né? A audiência calhou no momento que saiu um novo relatório da Polícia Militar tentando jogar novamente esse discurso da legítima defesa em relação à ação do Paraisópolis aqui e corresponsabilizando as famílias. Porque claro que as famílias têm culpa, pais, né? Porque os jovens estavam numa festa. Olha, gente, só para lembrar, não sei se vocês que acompanham a gente escutaram, mas a gente fez um podcast sobre a criminalização do funk, que foi bem legal. Acho que foi em dezembro que a gente fez. Foi logo após o então, se vocês quiserem checar, tá um conteúdo muito massa também. Sobre esse caso todo, enfim, a criminalização do funk em geral. Tudo se conecta, tudo né? se conecta. A criminalização do funk, ela tem um propósito. Sheila, obrigada por partilhar com a gente esse relato tão importante. A gente nem fica sabendo isso não repercute, acho que, na nossa mídia em geral. Mas a mídia faz A mídia faz parte do genocídio também, mas né? eu acho muito legal que a gente tenha acesso a uma pessoa que esteve lá e possa falar pra gente o que aconteceu e possa falar que as pessoas estão se movimentando para denunciar as atrocidades e barbaridades que o Estado brasileiro vem perpetrando contra a população mais marginalizada do país. Então, obrigada mesmo por partilhar com a gente. E principalmente que nossas instituições internas não tomam providência com relação a isso. Quer dizer, há uma omissão clara das nossas instituições, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, a provocação internacional cabe perfeitamente e temos que denunciar mais, né? Sim. Eu posso fazer só um parênteses em relação ao bloqueio midiático, para vocês terem ideia, né? A gente fez audiência, falamos para vários canais de mídias que a gente ia fazer audiência, que a gente fez audiência, só que eles não quiseram publicar porque a gente chamava de genocídio negro. E eles não queriam usar a palavra genocídio? Não. É isso? Eles falaram, se vocês quiserem mandar como outra forma, outra coisa, mudar suas falas que vocês fizeram as falas que vocês fizeram na audiência, até que dá para publicar uma notinha. Agora, genocídio a gente não publica. A gente ouviu isso de grandes canais, grandes veículos de comunicação aqui, e a gente também falou, então também não publica, porque é uma disputa política você fazer, chamar as coisas como elas realmente são, né? Que leva até o nosso nome aqui. A gente precisa falar de feminismo, a gente precisa falar de gênero. Quando a gênero é importante dar o nome real que as coisas têm. Então, eu falei, então fica aí com vocês pro lado. E a gente está divulgando aqui no nosso podcast. Esperemos que cheguem algumas pessoas, pelo menos os nossos ouvintes, fiquem sabendo e levem adiante essa informação. Espalhem para os seus. Saíram em alguns canais, mas os grandes canais, os grandes veículos de imprensa, eles não quiseram publicar porque eles não gostam desse nominho, né? Bom, vamos aproveitar agora para falar de feminismos, mulheres, gênero. Podemos começar? Opa, vamos lá. Roda a vinheta. Bom, gente, começando o nosso papo, eu acho que a gente podia partir desse boom do feminismo, dos movimentos que foram eclodindo cada vez mais nos últimos anos e que têm sido muito atrelados às redes sociais. Eu queria, na verdade, saber, Sheila, como é que você pode falar sobre interseccionalidade, porque eu acho que isso ainda é uma dificuldade que a gente vê pelos comentários na internet, nessas páginas feministas, que, enfim, quem acompanha sabe que isso gera treta pra caramba. E você, como, né, dentro da perspectiva do feminismo negro, por que falar de interseccionalidade no feminismo?
Vamos lá. Acho bem importante a gente trazer essa discussão acerca dessa palavra, né? Interseccionalidade. Presumo que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem alguma ligação com direito, né? Então, eu vou me dar a liberdade de contar o caso jurídico histórico que levou à expansão do termo interseccionalidade, né? Década de 70, Estados Unidos, existia uma universitária chamada Kimberly Crenshaw, que hoje ela é a referência no estudo acerca de interseccionalidade no mundo, né? A Kimberly era uma universitária de uma dessas universidades de com poucos negros, como todas as universidades de elite têm, e dentre todos esses negros, ela era a única mulher. E aí, eles estavam um dia, né, discutindo, e aí chamaram eles para participar. Eles queriam participar de um grupo de alunos que tinham lá, mas eles falaram como se fosse um centro acadêmico, né? Eu acho que a tradução mais real à nossa realidade seria uma espécie de centro acadêmico. E aí eles todos esses negros juntos, eles falaram, ok, se a gente vai junto e eles falarem que a gente não pode entrar, que a gente tem que entrar pelas portas dos fundos, né? Que era normalmente isso que acontecia com pessoas negras nos Estados Unidos, naquele sistema de segregação, né? Sempre tinha que entrar pela porta dos fundos, pelo elevador de serviço, você não podia usufruir das mesmas entradas, dos mesmos espaços que os brancos. E aí eles falaram, se eles não deixarem a gente entrar pela porta principal, a gente não entra, né? Que eles tinham recebido um convite, mas eles não sabiam se iam entrar pela porta da frente ou porta de trás. E aí, beleza, aí foram juntos, todos eles super juntos e tal. E aí, quando chegou lá todos juntos, o cara falou, vocês não podem entrar. E um dos grupos, a gente não pode entrar porque a gente é negro? Não pode entrar porque ela é mulher. Apontando pra Kimberly. Pra Kimberly. Deu um outro recorte. E aí, ela começa a pensar essa questão de interseccionalidade e é isso, porque eu sou oprimida enquanto negra, sim. É um outro tipo de opressão. E eu também sou oprimida enquanto mulher. Que também vai ser diferente das opressões que as outras mulheres brancas e sofrem, né? Então, ela começou a fazer esse processo de reflexão. E teve uma ação judicial, na mesma época, ali no começo dos anos 80, da General Motors nos Estados Unidos, que havia uma reivindicação de mulheres negras falando que elas eram discriminadas na General Motors, porque a General Motors não contratava mulheres negras. E aí, qual que foi o resultado judicial daquela ação? Não havia discriminação, na primeira instância, né? Não havia discriminação, porque a General Motors contratava pessoas negras. Tinham vários homens que estavam naquele espaço de construção, né? O trabalho mais mecânico, e aí aqueles papéis sociais que são designados por gênero. Operários, tinha negros ali. E tinha mulheres também. Mulheres brancas que ficavam em serviços de recepção, administrativo, que era a cara, né, da General Motors, muitas vezes, quando você entrava. Então, os juízes viram, tem negros, tem mulheres, então então a gente não está falando de um cenário de discriminação aqui. E aí chegou a esse grupo de mulheres negras, não, a gente está sofrendo discriminação, sim. E aí, na segunda instância, elas conseguiram uma vitória e um reconhecimento, né, de que existia uma dupla discriminação. Então, quando a gente está falando de interseccionalidade, são aqueles pontos em que unem várias formas de opressão e unem várias formas de discriminação. Então, a gente tem o nosso legado por ser mulher. Eu tenho o legado por ser mulher negra. Eu tenho o legado de ser mulher negra bissexual. E eu tenho o legado de ser mulher negra bissexual vinda de uma classe mais baixa da sociedade. Então, isso a gente dá o nome das interseccionalidades, né? Desses pontos onde outras opressões se conectam. Né? E é muito difícil, às vezes, a gente visualizar que, por mais que a gente esteja avançado em determinadas agentes, talvez a gente esteja discriminando a pessoa em outro segmento, né? Então, tem toda essa discussão acerca da interseccionalidade, da importância de a gente olhar o todo quando a gente está vendo as pessoas, né? Não necessariamente apenas uma das facetas que está ali mais evidente a você, porque você tem aquele mesmo tipo de vivência, porque você já tem aquele mesmo tipo de bagagem, né? E deixar as pessoas falarem por si, né? E entender que a gente vai ter que, às vezes, pensar em políticas plurais, né? Olhares diferenciados para, de fato,
romper as desigualdades que certos grupos vivem, principalmente grupos que estão interseccionalizados, como é o caso das mulheres negras. E as críticas que argumentam que essas divisões raciais dividem, entre muitas aspas, a força do movimento feminista e, por outro lado, enfraquecem o movimento negro. Como reagir a essas críticas? Eu acho. Você ouve isso? Não sei. É uma pergunta não, também. A gente escuta bastante. Eu escuto bastante, assim. E eu acho que é uma falácia, na verdade, né? Eu acho que a gente está falando de um segmento que já é minoritário socialmente, né? Então, quem luta por gênero já é uma parcela muito pequena da população. Quem luta no movimento negro já é uma parcela muito pequena da população. Eu acho que você trazer à luz outros problemas que esses movimentos vivem, eles, na verdade, enriquecem o debate e não fragmentam. A questão é que a gente não pode ser egoísta e achar que todo o mundo gira ao retorno do nosso umbigo, né? Da nossa própria vivência. A nossa amiga vão ter necessidades diferentes. E se a gente tem um movimento fortalecido, essas diferenças, elas vão estar abrangidas também pelo movimento, né? É aquela falácia da discussão acerca de representatividade que acontece muito como é que eles chamam? Pautas identitárias. Sim. Gente, a pauta identitária não é o problema do sistema capitalista hoje. O problema capitalista, o sistema capitalista é um problema por si só. A esquerda tem outros problemas de convencimento, diálogo, de expansão das suas ideias, que isso não tem nada a ver com as pautas minoritárias. Não foram os negros, os gays e as mulheres que prejudicaram a agenda da esquerda no Brasil. É sempre importante deixar isso muito... Sobre 2018 por essa chave de que a gente estava batendo muito nisso, esses movimentos identitários, como você falou, estavam polarizando e estavam marginalizando uma parte da população, e essa população se sentindo atacada por essa militância ativa, vai lá e se acolhe na seara bolsonarista. Eu acho isso uma leitura absurda, sem noção, descolada da realidade. Mas, na verdade, é o discurso que é reproduzido pela sociedade de maneira geral, independente da posição ideológica. Né? Então, mulheres, negros, população LGBTQI+, são aqueles mais vulneráveis e são aqueles mais atacados, quer dizer, independentemente da posição ideológica, porque são atacados por aqueles que estão numa posição de privilégio de poder, inclusive dentro da esquerda. E essa manutenção do privilégio precisa controlar alguns corpos, que é o que a gente sempre fala aqui, né? Só com relação ao feminismo, só queria acrescentar uma coisa. Eu não consigo imaginar, e aí eu acho que é importante falar de interseccionalidade, imaginar um feminismo que não pense na questão racial e na questão de classe. Sim. Quer dizer, se existe um patriarcado, é porque nós temos um capitalismo, e nós temos um capitalismo que é racista e que precisa manter algumas estruturas de poder para continuar sendo o capitalismo. E quando a gente pensa historicamente hoje no neoliberalismo, essas estruturas de poder ficam muito mais diferenciadas. Então, falar de feminismo sem fazer esse recorte de raça e de classe, a gente não está sendo feminista. Eu não consigo imaginar uma feminista que pense apenas em ter cargo em empresa ou em ganhar mais, mesmo porque ela está se enganando. Achando que está rompendo com alguma resolvendo coisa. E não está resolvendo o problema. Porque o problema não é só a diferença salarial. O problema não é só andar na rua ou poder estar onde quiser, né? Costuma-se dizer, mulher vai estar onde ela quiser. Como que mulher vai estar onde ela quiser? E de que mulher nós estamos falando? Ou nós vamos enxergar todas as mulheres, ou nós não estamos enxergando nenhuma mulher. Sim. Porque a gente tem que pensar nas diferenças e nas possibilidades de todas as mulheres que não são iguais. Né? Jamais vão ser iguais. E se o feminismo não tiver voltado para isso, a gente está brincando de fazer feminismo, a gente está brincando de fazer política. Né? Não, eu fico pensando que essas falas... Eu vejo muito isso em discussão de internet, real oficial. Eu acho que hoje a internet virou uma seara de debate, inclusive dentro da esquerda. E pobre, sem bagagem doutrinária, sem bagagem política, Mas nada, eu fico pensando, é uma pessoa que fala que, quando as mulheres negras estão apontando alguma coisa, você está dividindo o movimento. Como dividindo o movimento? De que movimento nós estamos falando? De quem é esse movimento, né? Dividindo como? Se 50% da população brasileira é negra, se a gente não olhar para a questão racial, a gente está excluindo 50% da população.
não. Exato. Não, historicamente o feminismo nasceu como feminismo branco. Isso eu acho que é bem importante a gente falar, né? O feminismo, ele era branco até determinado momento da história. E as mulheres negras, né, foram reivindicando seu espaço dentro do movimento. E aí essa retomada desse discurso que eu também tenho ouvido muito, Mabô, mas também é um retorno ao passado. A gente fala tanto que a gente está regredindo em algumas pautas, regredindo em algumas narrativas. E eu acho que o feminismo, principalmente o feminismo liberal, o feminismo que está preocupado só, né, em espaços dentro do mundo capitalista, sem contestar isso, é um feminismo que está ignorando de novo as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres asiáticas, pobres, né? 70% das mulheres, 70% dos pobres do mundo são mulheres. E se a gente fizer um recorte de raça, nós vamos aumentar isso daí para 80%. Então, isso não é qualquer coisa. Então, de que mulher o feminismo quer falar? De que mulher nós, feministas, vamos falar? Das brancas? Das que moram nos países desenvolvidos? Em termos de Brasil, das brancas que moram em São Paulo? Não é dessa, né? Angela Davis e Leila Gonzalez continuam sendo leituras muito Deus, necessárias e leituras que a gente precisa fazer no âmbito da esquerda, que são pessoas que trazem um elemento de classe forte ali para ser discutido, né? E eu sinto muita falta disso, de um debate mais robusto que consiga enxergar a população de quem a gente está falando. Você falou bem, se a gente exclui a questão negra do debate, a gente está excluindo metade da população. Mulheres negras são um grupo socialmente demográfico mais representativo no Brasil. Somos 27%. Somos 27%, mas quais são as mulheres que estão liderando os partidos? Quais são as mulheres que têm acessos a disputas políticas, né? Onde estão as mulheres negras dentro desses espaços de disputa do poder, de conhecimento, Na enfim. academia, né? Então, e quando surge essa onda do feminismo, e aí histórico, né? As mulheres brancas, elas estavam reivindicando seu direito de voto e direito de trabalhar fora. Elas trabalhando fora, as mulheres negras vêm para arcar com o trabalho doméstico, que era nisso ali que cabia, né? Então, a gente não são coisas que estão apartadas, são coisas que estão relacionadas, a gente precisa construir coletivamente, né? Teve uma disputa, acho que é importante ilustrar, um tempo que a gente teve num debate de políticas públicas da Secretaria da Mulher na prefeitura. As mulheres brancas não queriam que creche fosse uma discussão da Secretaria de Mulher. Mas eles queriam que fosse o quê? Não entendi. Porque a gente tem que tirar esse encargo que é a creche da mulher. Porque a gestão, social. O trabalho reprodutivo, né? Ou a gestão da vida, das vidas que seguem, não pode ficar num encargo de mulher. Agora, quando você tira o debate sobre creche, você está excluindo muitas mulheres negras, porque com quem que as mulheres negras vão deixar os seus filhos, né? Então, foi um dos grandes embates que a gente teve ali, que eu entendo, sim, esse processo de reflexão de que o trabalho reprodutivo, né, não pode ficar exclusivamente ao cuidado da mulher, eu entendo isso. Agora, a gente não pode excluir aquelas que ainda estão em outra etapa da vida, né, em outra etapa da construção, até porque a gente tem um legado aí de 300 anos de escravidão, a gente tem aí gerações que foram seguidas de mulheres que só tinham como ofício o trabalho doméstico, tirar elas de uma discussão da importância da creche, da relevância de você pensar necessidades que são diferentes do seu mundo, do seu universo, da sua formação acadêmica, para construir políticas públicas de fato efetivas, que de fato contemplem a população, porque aí o que a gente precisa fazer é esse leg. O problema não está na pauta identitária, porque a pauta identitária está no capital. Né? Eu trabalho muito com o universo corporativo. O feminismo está lá, não só. Então eu quero que falar disso. disso. Não só vendendo camisas. camisas. O feminismo está lá não só vendendo camisas, mas como uma disputa de espaço. Sim. Não tem a interseccionalidade de raça, de classe. Agora já até tem de raça, para você ver. Às vezes eles estão mais avançados do que o movimento da esquerda. Não tem a interseccionalidade de classe, ou se preocupando com qual que é essa construção econômica do mundo, né? Porque é outra formação. Agora, o feminismo, ele entrou
dentro desses espaços. E a gente também tem que ficar atentas em como isso vai se reverberar em outras formas de luta, né? O racismo, ele tá também entrando, né? A gente tá vendo as corporações pensando em relações, porque diversidade dá dinheiro. Eles chamam de diversidade, né? Diversidade, vira entre marketing, aspas. né? Diversidade não só de marketing, diversidade efetivamente dá dinheiro. Tem estudos que mostram que quando você tem uma equipe diversa, você tem um potencial de ganhar de 30% a 45% a mais de lucro. Porque você pensa diverso, você se olha para outras possibilidades, outros universos, se conecta com outros públicos. Que é algo que talvez a esquerda devia aprender, né? No meio dessa discussão, Sheila, você tocou exatamente no ponto que eu queria falar, numa das pautas de hoje, porque pensando nesse boom do feminismo, que algumas pessoas dizem que é até uma quarta onda, né, do feminismo, mas a gente viu muitas marcas, empresas tentando incorporar um pouco a lógica do empoderamento, da inclusão, se apropriando de um imaginário que veio originalmente dos movimentos sociais, para também se promover. E aí eu queria perguntar para vocês, o feminismo é necessariamente anticapitalista? Não. O feminismo não é na prática, mas eu acho que deveria ser. É como a gente falou antes, né? Não dá para imaginar, pensar o feminismo como um movimento político que não conteste o capital. Porque o patriarcado e o capital são irmãos gêmeos. Um sustenta o outro. O capitalismo é sustentado pelo patriarcado e o patriarcado é sustentado pelo capitalismo. É a desigualdade no capital que faz com que as diferenças aconteçam. E o capitalismo, ele precisa dessas diferenças. Ele precisa de uma mão de obra barata. Ele precisa de mulheres ganhando menos, ele precisa de mulheres negras ganhando menos. Mas, por outro lado, ele precisa que essas pessoas estejam no mercado de trabalho também para consumirem. Então, mas essa diferença, que também tem a ver com estrutura de poder, é necessária para o capitalismo. Agora, como pensar o feminismo sem pensar no capitalismo? Na verdade, não se está pensando no feminismo. E aí eu acho que o capitalismo foi muito esperto nisso, muito hábil, dentro né? de um projeto neoliberal. Sim. Porque isso veio junto também com o neoliberalismo. Quando vem empresas, vem grandes corporações a investir nisso, como marca, como propaganda, como inclusão em empresas. E isso vende. Agora, eu tenho uma dúvida, o quanto nós também compramos esse produto. Eu acho que porque a gente compra muito. nós compramos isso muito barato, muito fácil, sem questionar. E como escapar disso também? E aí eu queria saber um pouco da Sheila. Porque, por outro lado, há espaços de poder dentro, principalmente, né, da grande mídia, das grandes empresas. E eu acho que essa questão é uma questão que a gente tem que pensar muito dentro do feminismo. Por que não, por exemplo, ter um espaço na Rede Globo? Porque o Big Brother, de repente, resolveu falar de racismo e de feminismo, e isso bombou nas redes sociais, bombou no Ibope, e tá gerando público. Quando o Big Brother estava caído. O ano passado, o Big Brother estava em queda livre, decadência. E esse ano, com essas pautas todas, ele traz essa pauta e vende. Ganha uma força enorme. Quando vem um boticário e faz uma propaganda, incluindo negras e tudo mais, ele vende mais. Né? E nós esquecemos um pouco de questionar. Agora, por outro lado, nós não vamos ter mais esse espaço? Esse é o espaço dentro do jogo capitalista? Como lidar com isso? Vamos ignorar esse espaço? Vamos dispensar esse espaço? Ou vamos aproveitar desse espaço? Agora, nós estamos aproveitando um debate e uma forma de chegar nas massas. Mas, por outro, dá um receio de se esvaziar totalmente o sentido político. Pauta, se apropriar dessa pauta. E será que não é proposital a apropriação dessa pauta? Eu tenho um amigo... Alô, Flávio Siqueira Júnior. Ele sempre me escuta. Eu tenho um amigo chamado Flávio Siqueira Júnior, que ele sempre diz: Sheila, o capital se apropria de tudo. De tudo. Então, o capital se apropria de tudo. Ele se apropria de uma forma muito mais rápida, inclusive, do que nós, né? Então, o fato de algumas agendas aí no dito pautas identitárias estarem mais avançadas no capital tem uma razão de ser. E acho que a gente só devia ficar mais ligado. Academicamente, eu concordo super com você. Acho que feminismo é algo que
que está ligado com questões do debate patriarcal e anticapitalista. Eu acho que é isso, assim, o feminismo em sua essência deveria ser isso. A gente está falando de uma ruptura sistêmica, porque o patriarcado depende do capitalismo e vice-versa, né? Então, tem ali uma razão de ser do feminismo ser contra esse sistema. E o feminismo deveria ser contra esse sistema. Agora, paralelamente, em uma outra vivência, eu tendo a adotar um conceito mais soft de feminismo, a fins de sobrevivência social, gente, que é importante, que é o conceito da Chimamanda Ngozi Adichie, que inclusive está numa música da Beyoncé. Amo, até Né? sei qual é a música. Muito boa. Então, e ela fala que a igualdade, que o feminismo são pessoas que lutam pela igualdade de gênero. Simples, né? E a igualdade de gênero em todos os espaços, Uma pessoa inclusive que dentro da acredita disputa. na igualdade na igualdade política. política, social e econômica entre os gêneros. Isso é simples. Isso entra nas pessoas. Social, econômica, política. De gênero. Eu acredito que homens e mulheres e os intermediários, os não gêneros, os gêneros Os binários, né? Eles têm que ter a mesma relevância e condição social e econômica e política. E isso entra nas pessoas, isso faz com que as pessoas se engajem dentro desse movimento, que a gente vê dentro do mercado, com muita força, esse movimento de ascensão das mulheres a cargos de liderança, é uma ruptura estrutural, de uma certa forma. É uma ruptura patriarcal. Não rompe com o capitalismo. Então, ela não, necessariamente, ela não consegue fazer aquela ruptura sistêmica que o feminismo, em sua essência, ele se propõe. Mas ela ajuda a gente a chegar lá. Você acha que é um caminho? Eu acho que é um caminho intermediário, é algo que a gente tem que passar. Mas é algo que a gente tem que disputar também. Porque senão a gente só vai ter um sistema que conseguiu acomodar essas agendas, no qual as pessoas conseguem se ver representadas, porque a gente tem muita dificuldade de entender a importância que é as pessoas se sentirem representadas nos espaços. Né? Eles vão conseguir fazer com que as pessoas se sintam representadas, se sintam acolhidas dentro desses espaços e que lutem para a permanência desses espaços, que é o sistema. Né? De algum jeito, usar desse sistema em nosso E isso benefício. está muito avançado. Então, assim, por mais que de vez em quando eu adote a fim de vivência e sobrevivência social, esse conceito mais feminismo soft, que envolve, inclusive, a participação de homens dentro de uma disputa de feminismo, de uma luta do feminismo, eu acho que é fundamental a gente fazer discussões mais aprofundadas acerca das rupturas sistemas que se espera de uma ação feminista de fato, né? Desde Sabe que o que eu seja uma acho? transição, né? Seja Desde um que seja uma caminho, transição. né? E não simplesmente uma compra finalidade da por pauta. se ser. Não é eu estar com uma camisa, eu sou feminista. Não é eu estar naquele programa horrível com aquele cara que controla tudo, chamado Boninho, sabe? E como, porque no fim elas estão respondendo ali a Sim, é uma expectativa de um demanda. homem, de um Isso. canal de TV. Elas estão falando exatamente o que se espera que elas falem para gerar audiência. Agora também é Não muito porque tem um ruim a gente compromisso, não né? aproveitar esses Espaço. momentos que essas Não, agendas geram total. pra... Ok, gente, então se vai ser assim, então é vamos isso ocupar, que né? você tem que Vamos ficar ocupar. ligado. Não Mas é o bem que eu assim. acho é que é uma primeira entrada para muitas meninas que eu acho que talvez nunca tenham tido contato com a palavra feminismo ou tenham escutado de uma forma muito demonizada, aquelas imagens de feministas. Enfim, aquelas imagens estereotipadas que não conhecem nada do movimento, acho que pode ser um primeiro contato mesmo. Eu vi aquele dado que quando a Manu Gavassi falou de sororidade, que o voto dela no Big Brother era por sororidade, explodiu o número de No buscas Google. no Google No Google, pela é. palavra sororidade. Então, que ótimo que as meninas estão começando a entender o que é isso através do BBB, mas que o BBB não seja a única forma de entender. A única fonte de conhecimento sobre isso, porque a gente Que tem que seja um ver isso start, como uma né? janela Sim, um de expansão gatilho. de conhecimentos. A gente tem que ver isso como uma janela de expansão das nossas ideias, de trazer esse debate para um outro lugar, né? Sim. E aí é um trabalho ativo, né? De ficar discutindo o feminismo o tempo inteiro, que às vezes é cansativo, que é aquele trabalho que a gente faz nos escritórios, na mesa do almoço, nos almoços de domingo, nos grupos de família, que nem sempre a gente tem as condições e habilidades necessárias, né? Um status de saúde mental adequado para continuar, mas que é um espaço importante para a gente disputar a partir dessas aberturas que surgem quando o sistema, o status quo,
começa a debater os temas que a gente está enfrentando, né? E é para além das meninas, né? Eu tive uma experiência com uma tia minha que mora no interior do Maranhão, uma cidade que nem aparecia no Google até 2014, chamada Codó. Olá, gente, Codó. Vou mandar para ela. Manda. Que foi a primeira vez que a gente começou a discutir questão de orientação sexual. Por conta de uma que estava passando numa novela da Globo. Eu posso falar Globo aqui? Acho que pode. Né? Pode, não tem problema. A gente acabou de falar do Big Brother. Nossa, a gente já falou nos 3 episódios de Big Brother. A Globo, ela é um canal que está presente em todas as cidades do Brasil. Eles têm uma tendência natural a conectar na Globo, né? Então a TV ficava lá ligada praticamente o dia inteiro na Globo. E a minha tia estava assistindo uma novela que eu não vou lembrar qual, né? Que estava tendo um casal gay, lésbico, bi. Tinha vários casais. Tava uma bagunça aquela novela, tava ótimo. Ela tinha várias coisas. Uma balbúrdia. É que eu fiquei uma semana lá, fiquei assistindo. Nossa, que coisa interessante aqui. Tinha até poliamor, era um negócio meio avançado. Aí a gente começou a discutir, teve um debate super franco sobre isso, sabe? Ela escutando, e ela falou, eu acho estranho, porque não tem aqui, né? Dali naquela cidade que entrou no Google Maps em 2014, discussão sobre LGBT, QIA+. Eu fiquei no básico, né? Não aprofundei tanto. Mas nunca tinha tido essa discussão por lá e isso chegou através da novela. E aí a gente discutindo, inclusive um amigo próximo ali de necessidade. E isso iniciou um processo ali de reflexão sobre isso. E é legal, e eu aproveitei esse start. E você foi lá e deu bote. E agora ela tá ok com isso, né, tia? Acredito que sim. Manda pra tua tia esse podcast que ela ama. Tá ok com isso, assim como eu discuti com eles a questão da legalização da maconha a partir de uma coisa que tinha passado também na TV, você nos né? papos familiares. Repórter... Nossa, que família boa da Sheila, né? Eu acho que o WhatsApp da família da Sheila é bom. Gente, minha família é ótima. Minha família, se vocês estão me escutando, eles são ótimos. De fato, a gente tá todo mundo muito unido, é muito raro isso acontecer numa família, né? Minha família nordestina, querida, amada. A gente tá bem alinhados politicamente. Eles adoram me escutar. Assim, às vezes a gente briga, mas dá sempre certo, né? Mas faz parte. Mas acho que a gente tá bem de família aqui também, né, Mabô? Eu não tenho do que reclamar. Aqui não tem família de bolsominion, nada disso. Deus, gente. Os grupos da família aqui não dão tanta dor de cabeça. Não, mas acho que somos minoria. Não, porque grupo de família... É dose. Tá complicado. Gente, aproveitando pra já ir para as últimas perguntas, infelizmente, mas uma pergunta que eu acho essencial. Tenho mais duas na cabeça, essa e mais uma. Assim, acho que a gente também, por conta do bloqueio da mídia, a gente não fica sabendo e não vê muito isso, mas o feminismo latino-americano tá cada vez mais forte. A gente não ficou sabendo também, acho que por causa desse bloqueio, mas no Chile vão conseguir fazer uma constituinte paritária com 50% das mulheres escrevendo a nova Constituição. Isso é a primeira vez que acontece no mundo. Sim. E ninguém tá falando disso, Sim. mas foi uma conquista absurda desse movimento revolucionário no Chile, mas também do movimento de mulheres. Na Argentina, a pauta do aborto, a gente viu nos últimos anos... Compromisso do presidente da República. Virou compromisso do presidente da República por conta dessas movimentações Sim. que aconteceram durante o macrismo, mas que colocaram a questão em pauta num país muito católico, no país de onde o Papa vem. Enfim, foi uma conquista absurda. O 9 de março, elas não comemoraram no 8 de março as argentinas, mas fizeram uma marcha gigantesca, as imagens impressionantes. E aí eu queria perguntar para vocês que lições tiramos das movimentações das nossas irmãs latinas. Discutindo a questão do movimento feminista latino-americano, eu acho que o mais interessante desse movimento é que ele é anticapitalismo muito fortemente, assim, é uma coisa muito bonita de se ver. Eu estive representando a OAB, né, no encontro de feministas juristas latino-americanas, que foi no Equador ano passado, e foi a coisa mais intensa a nível de debate, de transformação social que
que eu vi, assim. Então, as mulheres, elas estão... têm uma forma, um método de trabalho, ação, alinhamento muito forte, muito potente, que eu quero muito ver isso reverberando aqui no Brasil também. A gente tem esse problema que o brasileiro não se acha latino-americano, né? Que é super complicado, gente. É sempre bom lembrar que a gente não é estadunidense, gente. Não é americanos, nós somos latino-americanos. Não somos europeus, né? E a gente tem essa dificuldade de fazer a conexão em rede com os outros vizinhos, movimentos da América Latina. E o que me espantou mais foi como o movimento feminista latino-americano está interligado, né? Todas elas têm um acionamento das feministas da Argentina, Colômbia, México, tal, que é instantâneo, uma forma de comunicar e de pensar e de agir em coordenação de rede muito incrível. E é muito interessante ver essas transformações acontecendo num país como o Chile, né? Na última vez que eu estive no Chile, faz 2 anos atrás, elas estavam indo para frente porque eles queriam... o governo queria proibir a pílula do dia seguinte, né? Estava nesse retrocesso da agenda de direitos sexuais e reprodutivos. E elas deram a volta... nós estamos vendo agora. Exato. E elas deram a volta em um espaço curto de tempo, muito conectada com as irmãs da Argentina e do Uruguai. E elas começaram a investir nesse formato de seminários e construções latino-americanas e deram a volta no governo chileno e a gente vê esse movimento crescendo, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender e pegar esse momento de um retrocesso extremo para tentar diluir o que nos aparta, para a gente tentar somar em uma frente mais ampla. Eu acho que é isso, eu acho que a luta das mulheres ela tem que ser internacional, porque o capitalismo é internacional, né? Eu acho que essa falta de identidade que foi culturalmente construída no Brasil com relação ao resto da América Latina, isso só nos afasta de uma luta política mais coletiva. E se nós pensarmos em todos os retrocessos políticos e até os golpes, eles são alinhados, né? É interessante porque o outro lado ele está sempre alinhado, né? Desde os golpes militares foram alinhados. Hoje os retrocessos de pautas humanistas estão alinhados também na América Latina, uma sucessão de governos com golpes que seriam constitucionais e que também trouxeram aí uma pauta conservadora, isso foi alinhado. Só que nós não conseguimos nos alinhar, né? Talvez tenha a diferença da língua, tenha a diferença cultural. Eu acho que tem uma diferença também que é do povo latino, né, do povo indígena, e que nós perdemos um pouco essa identidade, né? Nós ficamos, além de americanizados, europeizados, né, a gente não se acha muito irmão. E isso acho que é importante resgatar. E o movimento feminista acho que vai ter um papel muito importante. Se nós conseguíssemos fazer isso, acho que nós, mulheres, mais uma vez, estaríamos à frente, né, nessa união dos povos e união contra essas pautas, né? O aborto no Brasil tem uma discussão muito precária ainda, muito insípida em matéria de coletividade. Nós temos ação no Supremo, nós temos uma organização partidária com relação a isso, mas a população não consegue discutir o aborto como na Argentina se conseguiu discutir, por exemplo. E por que não? Né, nós aprendermos com essas lições, né? Então, eu acho de suma importância. As latinas estão dando uma lição gigante em nós. Gente, no México elas estavam quebrando tudo. Sim. Tudo. Não sei se vocês viram as imagens, porque lá teve um boom de feminicídios duríssimos. Duas mulheres foram assassinadas semana passada, uma criança, inclusive, né? Barbaramente. Nossa, elas foram com tudo pra rua. Nossa, fiquei arrepiada só de falar, gente. Não, o México é uma transformação, mas são tantos casos de feminicídio. Lá tem de uma forma muito maior muito que tem aqui no né? Brasil, né? E também tem essa diferença a nível de números. A gente tem uma taxa de feminicídio muito alta. E feminicídio negro ninguém fala sobre, mas é maior ainda, né? Mas nos outros países latinos, essa taxa é muito maior. Em especial o México. Sim, México é uma coisa maiores, absurda. O nível de violência é muito mais forte. E acho que é isso. Quanto mais forte o nível de violência que você recebe, mais forte a sua reação também. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um movimento de mães
de filhas vítimas do Assassinadas. feminicídio, né? Assim como aqui no Brasil a gente tem o Mães de Maio, Mães da Maré, que são pessoas que foram assassinadas pelo Estado, lá na Bolívia e em alguns outros países estão fomentando esses grupos de mães. Nossa, que loucura. Né? Então, não sabia mulheres disso. lutando por mulheres. E foi uma das coisas mais potentes que eu já tive a oportunidade de viver junto com elas, essas falas, esses compartilhamentos, porque é uma luta muito doída. E assim, né, de mulheres que não necessariamente se viam enquanto mulheres feministas, e a partir do homicídio das filhas delas, do feminicídio que teve nesse seio familiar, elas vestiram a camisa, seguraram a bandeira e foram para a luta feminista, né? Então, ter esse diálogo também de como a gente consegue ir construindo essas redes aqui, porque a gente tem várias vítimas de feminicídio. Cadê as mães, né? A gente precisa preocupar das mães, as mães também, porque é uma perda muito forte, né? Você perder sua filha para violência de gênero, assim como é uma violência absurda você perder os seus filhos para violência policial, né? Então eu sempre fico preocupada também com quem fica. As vítimas indiretas dessa violência cotidiana que a gente vive, né? tanto racial quanto de também, gênero. né? E a gente sei que a gente tem a barreira linguística, né? Para Mas essa a gente conexão tem muito mais em latino-americana. comum do que... Mas a gente tem muito mais em comum. comum. A gente tem muito mais em comum. As opressões que a gente sofre são muito similares. As condições econômicas que a gente vive são muito idênticas. Sim. Os governos autoritários que a gente está passando, né, é um movimento sistêmico. A gente é ainda mais grave que eles, né? Mas eu vejo isso como uma possibilidade. A gente está tentando trazer o encontro feminista latino-americano para o Brasil em 2021. Olha! Né? E aí isso vai ser bem potente. Provavelmente vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Salvador. Mas a gente está trabalhando para trazer esse movimento feminista forte aqui para o Brasil também, para a gente começar a trabalhar mais juntos, né? E aprender juntas, que isso é fundamental. Gente, a última pergunta é recomendações de livros, filmes, documentários, autores, páginas para seguir. Pensando no mês de março e no mês da mulher, vocês têm alguma coisa aí na ponta da língua para deixar para os nossos ouvintes? Eu tenho meu documentário, gente. Divulga, amiga! Estreia essa semana! Maravilhosa! Estreia essa semana o documentário que eu ajudei na construção. Ele se chama Como Ela Faz, né, que é um documentário sobre a questão de desigualdade de gênero no mercado. E foi muito interessante a construção desse documentário. Faz 2 anos que a gente está construindo, mais de 2 anos que a gente está nessa construção. Finalmente ficou pronto. A gente está rodando aí com a versão curta. E eu gosto muito do nome, porque como ela faz, é uma pergunta que né, fazem muito pra mim. Como você faz? A gente vai vivendo, né? A gente vai tentando outras formas. E é muito que a gente vê essas mulheres com jornadas triplas aí, tentando sobreviver. E aí o documentário traz vários personagens e vários segmentos, de jogadora de futebol, a cientista, a ruralista, a deputada, empregada doméstica, várias realidades, combinando aí com algumas especialistas no tema de igualdade de gênero, dentro da qual eu me encontro. Então fica a dica de documentário Como Ela Faz. Como é que a gente acha o documentário pra assistir? A gente vai fazer algumas sessões abertas. A primeira é nessa sexta no Belas Artes, mas talvez não vai, Paulo, né? não vai aparecer no podcast, que acho que ele vai no ar depois. Acho que vai na quinta, né? Mas Vamos depois como... Então, mas a gente vai fazer outras sessões abertas, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto em Brasília, né? Depois tem um site que chama www.comoelafaz.com.br, que a gente vai colocar sessões abertas que a gente vai fazer desse documentário, abertas e gratuitas. E o longa, ele vai para a GNT no mês de maio. Né? Então fica no horizonte, que vai sair na TV em maio, porque é o mês do trabalho e é importante falar de gênero também no mês do trabalho, né? Sim. É esse o nosso pulo do gato. E eu vou falar pra gente ler Feministas Negras, porque sair dessa nossa zona de conforto de feminista branca é mais do que essencial. Isso muda a vida, viu? Quem tá me ouvindo, eu acho que ler as feministas negras abrem outros horizontes, né? Angela Davis, Audre Lorde, Patrícia Hill Collins, Djamila Ribeiro. Eu acho que vamos ler mais o Leila feminismo Gonzalez. negro, Leila Gonzalez. E eu acho que essa dica é a melhor, é a que
tem que ficar nesse março de 2020 tão difícil. Teremos um ano difícil, mas esse ano a gente sobrevive se a gente estiver junta. E isso que é o mais importante. Uma dica de um livro que a gente leu conjuntamente, recentemente, Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Gaiola, da Maya Angelou, que é um dos meus livros favoritos da também. vida. E que foi publicado no Brasil recentemente, em português. Então tá ali. Que é a história da vida dela, desde criança. É bem importante. Tocante. Além das nossas amigas Juliana Borges, Carla Caccioreni, né? Acho que é importante. Você quer deixar suas redes sociais, amiga? Divulgar? Deixa, eu tô Sheila de Carvalho, com SH. Acho que nas mídias sociais fica SHE_Carvalho. Tá. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Nem sempre respondo com muita rapidez, mas eu sempre respondo. Fechou. Mas ela é deusa, sigam. Sigam Não, Sheila acho que Carvalho. só pelo conteúdo que ela expôs aqui hoje, já dá pra ver que é uma pessoa que a gente vai querer ver os outros conteúdos. Tá vendo como eu Tudo tinha que ela razão? Tá falando, tem razão. Ela é recomendadíssima por muitas pessoas no nosso grupo de WhatsApp ali do Olha do só, podcast. não sabia que eu tava assim tão E em alta. você não é a dançarina, coloca a Clara. É Eu verdade. juro que eu ia fazer essa sempre piada, mas eu me faço contive. no começo, mas eu tô meio me sentindo um pouco mal, porque a gente já tem uma nova geração aí que veio, que não sabe mais quem é Sheila Carvalho, quem é o Tchan. A Chocada. falha cultural que a gente tá tendo nesse Brasil, de que as pessoas não saibam Eu acho que mais a gente quem tá é só o Tchan. envelhecendo mesmo, velho. Mas é isso, eu sempre falo, meu nome é Sheila Carvalho, advogada, não a dançarina. Algumas pessoas riem, só que eu descobri que quando eu faço essa fala agora nas universidades, ninguém mais ri, ri. tadinho. Eu fico isolada, Mas é a nossa Sheila Carvalho, é, a famosa a hoje. minha meta é ser o primeiro resultado do Google. Nesse momento é a outra. Vai ser Um dia difícil vai essa ser eu. batalha, hein, amiga? Vai ser difícil, mas eu sou mais jovem. A gente tá tentando. E tão linda quanto. Gente, brigadíssima pela sua presença. Não tenho nem o que falar. Meg, sempre colunista presente aí nos 8 de março. E Sheila, o resto do ano também, O resto né? do ano Porque a também. gente não fala só de mulher, nem de feminismo, né, Mabô? Pois é, mas a gente tá ciscando pra falar de aborto, eu e você, né? Não, vamos A falar. gente vai Olha, falar. essa pauta Que a urgente gente e já necessária. A gente já Urgente e tangenciou necessária. várias vezes, mas eu tô louca Isso. pra falar de aborto. A gente precisa falar muito sobre isso. E Sheila, obrigada por ter vindo, Eu ter que topado. agradeço, gente. Fiquei muito feliz. Eu acho que foi um dos programas mais gostosos de Gente, gravar. que delícia Ai, que essa ótimo. mulherada. Adorei gravar Eu acho que a gente amei. podia fechar com a América Latina vai ser toda feminista. E é América isso. Sim, Latina. a América Latina vai ser das toda mulheres. feminista. É isso aí, gente. Obrigada por nos acompanharem. Obrigada da Rádio Brasil Atual. Obrigada a Filmes de Rei, que nos edita. Se vocês quiserem conteúdo para audiovisual, sigam a Filmes de Rei no Instagram. E é isso. Até semana que vem. Até. Até. Beijos. Obrigada.